Bom dia a todos vocês, e hoje nós vamos dar sequência a mais um vídeo para vocês. Hoje o vídeo me preocupou muito a notícia da princesa em relação ao câncer gástrico. E lógico que eu, como nutricionista, eu tenho um papel muito importante em relação à orientação sobre a prevenção de alguns alimentos que nós devemos evitar para que não aumente tanto a incidência de câncer gástrico. Hoje eu vou falar com vocês sobre o nitrito e o nitrato de sódio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente vocês já ouviram falar, porque ele é um dos conservantes presentes em vários alimentos, principalmente embutidos. Então, esses compostos, eles são denominados geralmente como sais de cura, e eles são usados principalmente na conservação de carne. Então, muitas vezes, quando você vê um produto cárneo com uma coloração um pouco mais avermelhada, a presença do nitrito de sódio vai constar naquele alimento. Então, conforme nós processamos o alimento e conforme o processamento de alimentos ele aumenta, mais frequentemente nós vamos utilizar o nitrito e o nitrato, o que pode ter algumas consequências para a saúde que eu vou conversar com vocês hoje. Então, um lanche, por exemplo, com um salame, ele tem uma quantidade bem elevada de nitrito e nitrato de sódio. Antes da gente saber se o nitrito e o nitrato de sódio fazem mal ou bem para a saúde, é necessário a gente entender um pouquinho como que essa substância ela pode agir no alimento e na nossa saúde. Então, eles são encontrados em uma série de alimentos, principalmente carnes curadas, alguns tipos de queijo, eles contêm o nitrito e o nitrato de sódio. Em relação às carnes curadas, nós temos, por exemplo, o presunto, o salame, a linguiça, todos apresentam nitrito e nitrato de sódio. E o consumo desse conservante, ele tem sido muito aumentado pela população, principalmente em países industrializados, onde a presença dos alimentos processados, ela é muito maior. E fica a pergunta, qual o risco para a saúde do consumo do nitrito e do nitrato de sódio? Então, de acordo com o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, o consumo diário de nitrato de sódio, ele não deve ultrapassar 3,7 miligramas por quilo do indivíduo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela pesa 60 quilos, ela não deveria ingerir mais do que 222 miligramas de nitrato de sódio em um dia. Só que os teores de nitrito e nitrato de sódio, eles que são adicionados aos alimentos, eles são muito maiores do que essa quantidade que eu informei. Qual é o maior problema do consumo do nitrito e nitrato de sódio? Eles aumentam o risco de câncer. Então, já existem diversos estudos que correlacionam a associação do consumo de nitrito e nitrato de sódio como conservante ao desenvolvimento de câncer. Há poucos estudos, eles não encontraram associação quando o nitrito e o nitrato eles foram consumidos a partir de fontes naturais, como alimentos vegetais. Mas em produtos cárneos, foi uma correlação bastante significativa. Então, algumas organizações governamentais de diferentes países, elas já recomendam cautela no consumo desse conservante. A metamoglobinemia é um outro possível efeito causado pelo consumo excessivo de nitrato. Então, a metamoglobinemia, ela ocorre quando a hemoglobina no sangue ela é transformada excessivamente em metamoglobina, que é incapaz de se ligar ao oxigênio e transportá-lo através da corrente sanguínea. Então, geralmente, pacientes que sofrem desse distúrbio, eles vão apresentar asfixia
e provavelmente podem ir a óbito se não forem socorridos a tempo. Então, quando um problema desse ocorre, o organismo ele sofre uma falta significativa de oxigênio e isso pode ser fatal, como eu já disse. Então, o consumo excessivo de nitritos ele pode ser considerado extremamente prejudicial para a população, seja na forma de alimentos processados, seja na forma de água contaminada ou mesmo na presença de alguns suplementos alimentares que nós consideramos de origem duvidosa. Então, é muito importante que quando nós vamos pensar a nível de alimentação saudável, que alimentos naturais, que não sejam processados, façam parte de mais de 80% da nossa alimentação diária. A formação de nitrosaminas também é um problema muito comum associado ao consumo de nitrito e nitrato de sódio. Então, ela geralmente ocorre quando a gente cozinha o alimento em alta temperatura. Então, existem diversos tipos de nitrosaminas, porém, a grande maioria das nitrosaminas, elas possuem substâncias que são carcinogênicas. É a presença da fumaça do tabaco, por exemplo, ela contém a nitrosamina e ela também tem um efeito carcinogênico. Então, geralmente, nós recomendamos cozinhar os alimentos em fogo baixo. Mesmo que a gente leve mais tempo, nós consideramos uma alternativa mais segura para diminuir a formação de nitrosamina. Então, a gente tem que entender que quanto menos nós formarmos nitrosaminas no alimento, menor vai ser o risco daquele alimento poder desenvolver algum tipo de câncer. Além disso, é importante nós orientarmos vocês que os fabricantes de alimentos processados, geralmente, eles são obrigados a limitar a quantidade de nitrito que é usada como aditivo alimentar nos alimentos. Então, eles têm que também adicionar a vitamina C no produto, porque a vitamina C adicionada ao alimento que contém nitrito ou nitrato de sódio, ela vai inibir essa formação de nitrosamina. Então, muitas vezes, você vai ver na composição do rótulo que um alimento ele contém nitrito e nitrato de sódio, mas que ele contém o ácido ascórbico. E a presença dessa vitamina C, ela tem associação com a redução, com a inibição da formação da nitrosamina. A gente começa a falar tanto malefício que a gente fica até preocupado, né? Mas é muito importante que sempre nós nos pautemos em informações que sejam bastante fidedignas. Então, o nitrito e o nitrato de sódio, eles também estão presentes em alguns alimentos naturais. E quando eles estão presentes em alimentos que são fontes naturais, como frutas, verduras, legumes, o nitrito e o nitrato, eles são necessários e são muitas vezes benéficos. Por quê? Porque quando o nitrito de sódio, ele perde um átomo de oxigênio, ele vai se transformar no óxido nítrico, que é uma molécula que vai ter diversas funções para o organismo. Então, ela vai ser importante na redução da pressão arterial e ela vai estimular a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, nós temos também um papel que o nitrito de sódio, muitos atletas eles vêm utilizando o nitrato e um dos objetivos consiste em impulsionar o desempenho físico, principalmente nos exercícios de resistência e de alta intensidade. Eles ajudam na melhora da oxigenação dos músculos, mas quando eles são consumidos de alimentos de origem natural, nunca, por exemplo, de alimentos de produtos cárneos. Então, alguns estudos, eles têm demonstrado, por exemplo, que a presença do nitrato, por exemplo, em alimentos como a beterraba, ele pode reduzir a demanda de oxigênio durante o exercício. Então, eles vão tender a aumentar o tempo e reduzir o tempo de exaustão quando o paciente faz atividades de endurance ou cardiorrespiratória. E aí nós ficamos, né? Qual que é o veredito realmente? O que é certo, o que é errado em relação ao nitrito e o nitrato de sódio?
Os nitratos e os nitritos naturais, aqueles que são encontrados em produtos de origem vegetal e que eles não são processados, eles realmente podem trazer benefícios para a saúde. E eles são necessários para o bom funcionamento do organismo. Só que no caso do nitrito e do nitrato de sódio, que são encontrados em carnes processadas, queijos, existem riscos que nós consideramos consideráveis para a saúde, principalmente quando eles são consumidos em excesso. Então, o principal segredo que nós temos que avaliar ao consumir o nitrito e o nitrato de sódio é, primeiro, a moderação e, segundo, sempre tentar incluir o nitrato e o nitrito na forma de alimentos naturais e vegetais. Então, alguns estudos, eles têm demonstrado que uma dieta rica em nitrito e nitrato, ela pode trazer vários riscos à saúde. Pequenos estudos têm demonstrado que talvez não seja somente o nitrito. Alguns defensores sobre essa questão que não é o nitrito e o nitrato de sódio que causam todo esse mal, eles alegam que esses alimentos eles são muito ricos em gordura hidrogenada, açúcar e sal, e que provavelmente a combinação desses três nutrientes ela pode aumentar o grau maléfico do nitrito e do nitrato de sódio. Além disso, nós temos que observar também que não é somente o nitrito e o nitrato de sódio que vai causar o impacto em relação à saúde e à prevenção do risco de câncer gástrico. Nós temos que pensar também que uma alimentação com redução de bebida alcoólica, sempre que possível você verificar através de endoscopia se você não tem a presença do H. pylori no organismo e fazer o tratamento para a eliminação do H. pylori, porque nós sabemos que essa bactéria ela tem uma alta incidência do desenvolvimento do câncer gástrico. E é muito importante também que sempre nós tenhamos uma atitude que trabalhe principalmente em relação ao equilíbrio da alimentação. Quanto mais equilibrada for nossa alimentação, mais benefício nós vamos ter para a nossa saúde. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que hoje eu quis trazer mais informação para esclarecer sobre os malefícios em relação ao nitrato e fiquem com Deus.